Meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Já há muito que percebemos que, apesar de Donald Trump ter perdido as eleições, o desafio que ele representa para as instituições e para a democracia norte-americana está muito longe de ter terminado. E nem sequer é preciso falar da possibilidade, mais do que real, de ele vir a ser novamente o candidato dos republicanos à presidência, um cenário que é de terror para muitos. A sua capacidade de aumentar a polarização da sociedade norte-americana, quebrando consensos, por exemplo, quanto ao apoio à Ucrânia, ou de atacar instituições que costumam ser o garante de funcionamento de uma sociedade liberal, como agora faz com a justiça, continua bem vivo. Se olharmos bem, não há sequer nada de novo nesta atitude corrosiva do ex-presidente norte-americano. Durante o seu mandato, ele conseguiu pôr em causa o posicionamento geoestratégico norte-americano, desprezando aliados e namorando ditadores, destruindo alianças económicas, atacando acordos e os programas que visavam combater as alterações climáticas, pondo em causa o sistema eleitoral e desprezando a independência de instituições, como os militares, a justiça ou mesmo organismos de saúde e científicos, até durante a pandemia do Covid-19. A lista de tudo o que este troublemaker gosta de colocar em causa é longa e o facto de já não deter nenhum cargo não o impede que prossiga naquilo que é mais do que uma vontade de conseguir mudanças ancoradas numa qualquer crença ideológica. É antes uma forma de atuação política que reflete a falta de escrúpulos e a demagogia deste empresário imobiliário e entertainer que se metamorfoseou em político. Um novo capítulo abriu-se na semana passada, com o gabinete do Procurador Distrital de Manhattan a acusar criminalmente Donald Trump. A primeira acusação de sempre a ter como alvo um ex-presidente dos Estados Unidos. Em causa, o pagamento de dinheiro a uma atriz de filmes pornográficos, Stormy Daniels, pelo seu silêncio durante a campanha eleitoral que levou à Casa Branca, o que não é permitido pela lei norte-americana. Bem habituado na sua vida empresarial a lidar com casos judiciais, conhecido tanto pela sua capacidade para contratar impreparados advogados como para os despedir, Donald Trump, como em quase tudo, gosta de se guiar pela sua cabeça. Segundo o New York Times, a estratégia habitual costuma ser atacar, 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 adiar, adiar, adiar. O combate já começou e é preciso ver até onde irá e quais são as consequências, quer para a sociedade norte-americana, quer para a recandidatura deste tornado que não para de girar. Para aprofundar este tema, o Ruben Martins esteve à conversa com o Alexandre Martins, jornalista do Mundo que habitualmente acompanha a realidade norte-americana. Tenham uma boa semana. Viva Alexandre! Ora viva! Ora viva! Vai bem? Perfeitamente, muito bem até. Pronto. Então, vamos a isso. De que é que Donald Trump é acusado ao certo? E isto quer dizer que Donald Trump pode mesmo ir preso? Ou nem por isso? Olha, nós não sabemos ainda ao certo qual é a acusação. Só na terça-feira, em princípio na terça-feira, vai ser tornada pública essa acusação, porque primeiro o Donald Trump tem de ser notificado, tem de ser levado ao Tribunal de Manhattan para ser confrontado com a acusação. Nessa altura provavelmente vai tirar lá a impressão digital e a fotografia que nós já conhecemos, aquela fotografia da praxe, e depois o processo decorado normalmente consoante a colaboração do Donald Trump. Portanto, se ele puser aos passos que são necessários a seguir, poderá demorar mais tempo, mais ou menos tempo. Mas a acusação, nós sabemos os traços gerais já há algum tempo, mas não especificamente de que acusações estamos a falar. Portanto, sabemos que isto é um processo que começou a ser investigado em 2018, depois do Wall Street Journal ter noticiado que uma antiga atriz de filmes pornográficos, conhecida como Stormy Daniels, tinha tentado vender a história de uma relação com o Donald Trump em 2006. A relação era de 2006, ela tentou vender essa história aos jornais de Nova Iorque em 2016, pouco antes da eleição presidencial que o Trump acabaria por ganhar. E nessa altura, outra mulher também, uma modelo, também estava a tentar vender uma história também de uma relação com o Donald Trump a outro jornal de Nova Iorque. E isto é normal, é comum acontecer este tipo de situações. O que acontece é que muitas vezes as campanhas dos candidatos procuram abafar estes casos o mais rapidamente possível. Há até planos para fazer o pagamento em colaboração com o jornal para calar esta história, não é? Portanto, a campanha através de outros meios, obviamente não diretamente,
colaboraria com o jornal para pagar à pessoa em causa e a notícia não ser escrita, não ser publicada. O que aconteceu aqui neste caso, como havia duas mulheres, num dos casos, segundo o Michael Cohen, que na altura era o advogado de Donald Trump, o Donald Trump instruiu a pagar $130 mil a esta atriz de filmes pornográficos, pagar diretamente, portanto o Michael Cohen passou um cheque com a assinatura dele, e o outro pagamento de $150 mil foi o Michael Cohen que promoveu esse acordo entre o jornal e a modelo, para o jornal, o Wikipedia, pagar à modelo. Portanto, o que aconteceu aqui é que o Michael Cohen foi investigado por causa disso. O Donald Trump não foi, porque ele na altura era presidente dos Estados Unidos, e há uma política do Departamento de Justiça dos Estados Unidos há muitos anos, segundo a qual os presidentes em exercício não podem ser acusados criminalmente, não é? Enquanto estão no exercício do cargo. E o Michael Cohen foi julgado e condenado a prisão por vários crimes, incluindo este, que é, na prática, uma violação das leis de campanha, porque o que ficou determinado na altura no julgamento do Michael Cohen é que ele, ao pagar do bolso dele $130 mil à Stormy Daniels, violou o limite, que é de $2.700, ou era na altura, de contribuições individuais para uma campanha, porque o que acontece é que, como o objetivo aqui era silenciar aquela história, isso joga em benefício do candidato, neste caso o Donald Trump. Portanto, é na prática uma contribuição de campanha feita por um particular, Michael Cohen, muito acima dos limites legais. E depois também havia a violação das leis de campanha através do pagamento da empresa, que também ultrapassava. As empresas estão proibidas de financiar diretamente as campanhas, não é? Há mil e um estratagemas para financiarem, mas não diretamente. Portanto, isto é a partir destas acusações que, como o Donald Trump não foi julgado na altura com o Michael Cohen por ser presidente dos Estados Unidos, foi agora acusado e será agora, em princípio, muito provavelmente julgado por ter sido ele a instruir o advogado a fazer estes pagamentos, não é? Portanto, agora, a questão aqui é que não se sabe ao pormenor qual é que é a acusação, porque há aqui um problema legal, que muitos especialistas dizem que este caso em particular, da Stormy Daniels, é muito difícil que o Donald Trump venha a ser condenado, porque, em princípio, o que vai acontecer é que o procurador de Manhattan, neste caso, que deduziu um grande júri que deduziu a acusação, a pedido do procurador de Manhattan, em princípio, o que acontece é que o Donald Trump falsificou as contas da empresa dele, dizendo que esses movimentos serviriam para pagar o trabalho de Michael Cohen como advogado. Isso é para esconder o pagamento à Stormy Daniels. Portanto, isto é a falsificação de contas da empresa. Este é o crime, o crime principal que está aqui em causa. Mas para ser julgado como crime, tem de ter associado um segundo crime. Isto pode ser complicado, mas o Trump, em princípio, segundo a acusação, falsificou as contas da sua empresa para esconder um pagamento que em si não é ilegal, porque este tipo de pagamentos não viola a lei, para silenciar estes casos, mas como falsificou as contas da empresa para esconder o outro segundo crime, então, que seria a violação da campanha, das leis de campanha, já permite ao procurador que o acuse por um crime e que o leve a julgamento por um crime. E é este recurso que foi encontrado aqui para garantir que o Donald Trump podia vir a ser acusado criminalmente, que leva alguns especialistas a dizerem que é difícil. O caso é muito complicado porque nunca foi testado, não é? Nunca houve um ex-presidente dos Estados Unidos a ser acusado criminalmente, e muito menos num caso em que é preciso provar em tribunal uma lei estadual de Nova Iorque, da falsificação das contas da empresa, ligada a uma lei federal que é a violação das leis de campanha. Portanto, é difícil nestes casos, geralmente. Mas, Alexandre, quais é que são as consequências de ser acusado criminalmente? Ou seja, podemos esperar uma prisão de Donald Trump? Podemos esperar a retirada de direitos políticos, nomeadamente da possibilidade de Donald Trump ser candidato às eleições presidenciais, ou nada disso está em causa neste momento? Não, a parte de retirada de direitos políticos, não, isso não é permitido, mas já vamos esclarecer isso.
Da prisão, há uma notícia de hoje que diz que o juiz que vai ouvir o Donald Trump na terça-feira, em Manhattan, na segunda-feira já vai determinar que o Donald Trump tem de se manter em silêncio. É uma gag order, como eles chamam, para se manter em silêncio em relação a este caso. Como nós sabemos, o Donald Trump aproveita qualquer iniciativa dos tribunais ou dos procuradores para dizer que está a ser vítima de uma caça às bruxas e perseguição política. Portanto, ele quer impor, em princípio não está confirmado, vamos esperar por segunda-feira, mas que quer impor este silêncio à volta do caso ao Donald Trump, e se ele violar essa imposição, então poderá ser condenado a 30 dias de prisão. Isso é um aspecto lateral deste processo, não é? Mas ainda não está confirmado se isso vai acontecer ou não. Agora, do processo em si, em teoria, se ele for condenado por todas as acusações, pode ser condenado a um máximo de 4 anos de prisão, embora estamos a falar de falsificação de contas da empresa, e é provável que a coisa, se for condenado, passe mais por uma multa e não o cumprimento de uma pena de prisão efetiva, mas em teoria pode chegar aos 4 anos de prisão. Agora, quanto aos direitos políticos, ele não há nenhum processo em tribunal, nenhuma acusação, nenhuma condenação até, que possa impedir um cidadão nos Estados Unidos a candidatar-se a presidente dos Estados Unidos. Isso é uma matéria constitucional que está garantida na Constituição. Há critérios para se poder ser candidato a presidente dos Estados Unidos. E o Supremo Tribunal, ao longo dos anos, principalmente na década de 60, quando se teve de pronunciar sobre casos semelhantes, não diretamente em relação a candidatos à presidência dos Estados Unidos, mas a congressistas e a senadores, determinou que a leitura que é feita da Constituição e que está agora em vigor, porque ainda não houve uma decisão do Supremo em contrário, é de que não há o facto de ser acusado ou condenado não retira aqueles direitos básicos que estão na Constituição e os critérios que permitem ser candidatos, que é maior de 35 anos, ter nascido no território dos Estados Unidos e viver no mínimo de 14 anos, pelo menos 14 anos no território dos Estados Unidos. Isso aconteceu até já na campanha de 1920. O candidato do Partido Socialista da altura foi acusado e condenado ao abrigo da lei de sedição, que foi aprovada, foi uma derivação da lei de espionagem para condenar quem se opusesse à entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Eles entraram em 1917, mesmo ali para o fim, e ele foi condenado porque nos discursos públicos defendia que os cidadãos norte-americanos não deveriam alistar-se no exército e não deveriam combater, e foi condenado a 10 anos de prisão. Não cumpriu nem perto nem de longe a totalidade da pena, mas quando caiu a eleição de 1920, ele candidatou-se novamente. Já se tinha candidatado, ele era candidato desde a eleição de 1900, voltou a candidatar-se e ninguém pôde impedi-lo de se candidatar, e obviamente não pôde fazer campanha porque estava na prisão, mas por maioria de razão isso poderá acontecer com o Trump, que seja ele condenado, ou se for condenado e for para a prisão, poderá, obviamente, legalmente, tem todo o direito a manter a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos, embora isso politicamente possa não ser sustentável nos dias de hoje, não é? Sendo ele um candidato de um dos dois grandes partidos, coisa que o Eugene Depp, na altura, o candidato do Partido Socialista, não era um partido mais marginal. É que a questão é mesmo essa, é que apesar de não estar limitado nos direitos políticos, de certa forma uma acusação e todo o caso mediático em torno disto mesmo leva a que Donald Trump fique numa posição fragilizada, ou os seus apoiantes não estão propriamente muito preocupados e o Partido Republicano não está preocupado em ter um candidato deste calibre. O Trump, como candidato político do Partido Republicano, já desde 2016 tem umas condições muito especiais, muito particulares, porque torna muito difícil falar sobre se ele ganha ou se perde com isto. Depende do que é que estamos a falar. Neste momento ele é candidato, como nós sabemos, ele é candidato à eleição de 2024. Assim, à partida, a única oposição de algum relevo que poderá vir a ter é do governador da Flórida, o Ron DeSantis, que ainda não anunciou formalmente a candidatura, mas que à partida vai ser candidato. Mesmo assim, em todas as sondagens até agora, e agora até subiu um bocadinho por causa da acusação, o Trump continua a ser de longe o candidato preferido no Partido Republicano. Agora, nem essa percentagem, a última
ali à volta dos 50%, 50 e tal por cento, portanto há metade do eleitorado do Partido Republicano que costuma ir votar nas eleições primárias, que está disposto a votar noutro candidato que não o Trump. Portanto, isto já está longe daquela popularidade brutal que o Trump chegou a ter quando era presidente dos Estados Unidos, mesmo dentro do Partido Republicano. Agora, mesmo que o Donald Trump seja o nomeado do Partido Republicano, que é bastante provável que o seja, a não ser que, como vamos falar daqui a pouco, se calhar, ele como está envolvido noutros processos, noutras investigações criminais, pode ser que as coisas também se apressem aí e depois haja outro tipo de consequências que nós não conseguimos antever neste momento. Mas à partida, se ele se candidatar, se não acontecer nada do contrário, ele tem muitas hipóteses de ganhar porque ele é, de facto, o candidato preferido no Partido Republicano naquela base eleitoral que costuma votar nas eleições primárias. Agora, isso pode, ou em princípio, não chegará numa eleição nacional para a presidência dos Estados Unidos. Como não chegou em 2018 para a Câmara dos Representantes, que o Partido Republicano perdeu, embora isso seja normal, quando o partido do presidente vai a eleições, logo na primeira eleição a seguir à eleição presidencial, o partido costuma perder a maioria ou ter uma má prestação, é normal isso acontecer, mas depois ele também perdeu a eleição presidencial de 2020, foi com a imagem dele como o grande líder do Partido Republicano que os republicanos perderam a maioria no Senado também em 2020, já numa eleição em janeiro de 2021. Em 2022 também se previa uma grande onda republicana por causa do apoio de Donald Trump a muitos candidatos e o que aconteceu foi o contrário. O Partido Republicano de facto conseguiu ganhar a maioria na Câmara dos Representantes, mas por muito pouco, e não ganhou o Senado, e muitos dos candidatos apoiados pelo Donald Trump foram derrotados. Portanto, há aqui uma questão que o Donald Trump continua a ser de facto o preferido no Partido Republicano, mas depois vai ser muito difícil o Partido Republicano vencer eleições a nível nacional com o Donald Trump como o líder, não é? Mas é difícil porque estamos aqui numa altura em que de facto há um grande apoio ao Donald Trump. O número não é muito expressivo a nível nacional, mas é um apoio muito fervoroso e muito, muito militante. Portanto, é difícil o Partido Republicano afastar-se do Trump, porque todos os outros candidatos também são punidos nas eleições internas do Partido Republicano, se fizerem isso. Mas, ao mesmo tempo, tanto o possível candidato Ron DeSantis, como muitos outros grandes figuras do Partido Republicano no Congresso sabem, quer dizer, não é uma questão de se prever, isto é um facto, aconteceu, já temos várias eleições desde 2016 e o Partido Republicano não tem alcançado vitórias importantes com o Donald Trump como grande figura do partido. É uma questão difícil de antever. Alexandre, falaste um pouco sobre outros processos a envolver Donald Trump. Que processos são esses e em que estado é que estão neste momento? Nós vimos as reações no Partido Republicano, em muitos políticos do Partido Republicano, de virem em defesa de Donald Trump e dizerem que isto é uma invenção, é uma perseguição política da parte do procurador de Manhattan, que tem dinheiro do George Soros e essas coisas, pronto, aquelas acusações a que nós já estamos habituados. Agora, esta investigação começou já em 2018 e foi liderada até o início deste ano por um outro procurador que entretanto saiu, terminou o mandato e o atual procurador, o Alvin Bragg, entrou no início do ano. A decisão deste procurador, que acabou por garantir a primeira acusação do Trump e a primeira acusação de um ex-presidente dos Estados Unidos, a acusação criminal, foi o mesmo procurador que no início do ano deu sinais de que não iria acusar o Donald Trump noutros processos em Nova Iorque. Portanto, isso levou até à demissão de dois dos principais investigadores do gabinete da Procuradoria de Manhattan. Houve ali um momento no início do ano em que o Alvin Bragg, este atual procurador, era visto pelos apoiantes do Partido Democrata como quase alguém pago para acabar com os processos contra Donald Trump, porque estava ali muito indeciso e tal. A tese no Partido Republicano é de que depois ele foi pressionado publicamente pela esquerda e pelo Partido Democrata, então foi obrigado a reduzir a acusação. Pondo de lado estas teorias, que é difícil saber o que é verdade e o que não é verdade, são coisas das redes sociais praticamente e de aproveitamento político, a verdade é que havia uma investigação em curso e que envolve várias pessoas. Portanto, nós estamos
o Alvin Bragg já é o segundo procurador, nem sequer não é o único procurador desde o início. Depois também há um juiz, não é? O juiz que lidera o processo. Há um grande júri com várias pessoas que não se conhecem entre elas e que também não conheciam o Alvin Bragg, que votou a favor da acusação contra Donald Trump. Portanto, há aqui uma série de pessoas que, sem contacto entre elas no início do processo, que acabaram por ter acesso a provas e que, no final das contas, decidiram que se justificava uma acusação contra Donald Trump. O problema aqui é que esta acusação chegou nesta altura, chegou por maioria de razão, como começou mais cedo também, a acusação chegou antes das outras investigações que ainda estão em curso, que sim são mais sonantes, são mais importantes, e se nós estivermos a pensar uma perspectiva histórica de qual é que será a primeira acusação criminal contra um ex-presidente dos Estados Unidos, se calhar ninguém se lembraria de ser o pagamento de uma relação extraconjugal, não é? Mas foi nesta altura que chegou a esta fase do processo e esta acusação o problema, a questão aqui é que isto abre duas questões muito importantes. Uma é que os outros processos, principalmente 3 investigações criminais, que é uma no estado da Geórgia, pela procuradora do condado de Fulton, em que ele é suspeito de ter pressionado responsáveis eleitorais do Partido Republicano e congressistas do Partido Republicano a tomarem uma série de medidas para tirarem a vitória ao Joe Biden na Geórgia, no estado da Geórgia, na eleição presidencial. Há até uma gravação telefónica entre Donald Trump e o responsável pela certificação das eleições na Geórgia, na altura, que é o secretário de Estado da Geórgia, o Brad Raffensperger, que também é um republicano. Há a gravação, nós publicámos essa gravação do Trump a pedir para ele encontrar mais o número de votos que lhe fazia falta para ultrapassar o Joe Biden. Portanto, o Donald Trump e também o senador republicano, o Rudolph Giuliani, que era o advogado dele também na altura, todos eles são suspeitos de terem ali um plano para pressionar os responsáveis eleitorais e os congressistas da Geórgia a mudarem os resultados. Essa é uma acusação muito grave e que a procuradora que está a liderar o processo já deu indicações de que ele vai mesmo ser acusado. Houve até uma entrevista da presidente do grande júri que trabalhou com a procuradora no início deste processo. Ela deu uma entrevista, não estão proibidos de falar sobre o processo, estão proibidos de falar sobre algumas partes do processo. Uma entrevista ao New York Times em que também só faltou dizer que é óbvio que Donald Trump vai ser acusado. Portanto, estamos aqui a falar em princípio de uma segunda acusação e esta sim muito mais grave e muito mais importante do que provavelmente a de Manhattan. Depois esta da Geórgia. Depois há 2 investigações criminais também que estão a ser feitas no Departamento de Justiça dos Estados Unidos por um procurador especial. Uma sobre a invasão do Capitólio, se perceber qual é o papel de Donald Trump, qual foi o papel de Donald Trump na invasão do Capitólio, e outra sobre a questão dos documentos confidenciais da Casa Branca que ele levou para a mansão na Flórida, no Mar-a-Lago. E há novidades em todos estes processos. O primeiro da Geórgia já falámos, que é a presidente do grande júri já deu uma entrevista e a própria procuradora já deu a entender que vai sair uma acusação em breve, podemos estar a falar de semanas. Nos casos do Departamento de Justiça estão mais atrasados, também começaram depois. Na invasão do Capitólio há imensas, já ali um passado das investigações da Comissão da Câmara dos Representantes sobre a invasão do Capitólio, ano passado, mas agora esta investigação criminal tem, obviamente, o Departamento de Justiça pode também deduzir uma acusação contra Donald Trump, criminal. E o caso dos documentos secretos, ainda também uma notícia de hoje do Washington Post, que o procurador e a equipa dele terão encontrado provas de que o Donald Trump, provas de obstrução da justiça, quer dizer, um processo que começou por ser o processo de levar os documentos secretos e não secretos, porque os documentos secretos, há outra lei específica sobre isso, mas não se pode levar estes documentos da Casa Branca, sejam secretos ou não sejam secretos. Começou por ser essa a investigação, e está a ser essa a investigação, mas, ao que parece, esta investigação está centrada agora nas provas de obstrução de justiça por parte do Trump. Portanto, ele fisicamente abriu as caixas depois de ter sido intimado a devolver para procurar os documentos e vasculhar para ver que documentos é que queria e quase é que ia deixar que os arquivos nacionais levassem. Pressionou, mentiu a advogados, dizendo-lhes que já não tinha mais documento nenhum. O advogado assinou a declaração e agora é o advogado que está
ameaçado com uma acusação criminal por ter mentido, não é? No processo de uma investigação, e portanto há todo aqui um enormíssimo problema, possivelmente de obstrução da justiça, que também, à partida, até por causa desta primeira acusação do procurador de Manhattan, a decisão de se acusar agora o Donald Trump como ex-presidente fica um bocadinho mais facilitada, não é? Estes procuradores do Departamento de Justiça e a procuradora da Geórgia já não vão ser os primeiros a ter de tomar essa decisão. Portanto, ficou a gravidade dos casos e o facto de ele já ter sido, de facto, acusado criminalmente, porventura facilitará a decisão nestes outros 3 casos. E nesta segunda-feira recomendo-lhe uma reportagem sobre como a falta de civismo está a atrasar os autocarros no Porto. É um trabalho de José Voltei Pinto, Teresa Miranda, Adriano Miranda e Nelson Garrido para ver ou ler em público.pt e também na edição impressa desta segunda-feira. Eu sou o Ruben Martins, comigo Alexandre Martins e o David Pontes na introdução. Tenham uma boa semana. O público fica no ouvido.